Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até sete vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo ao carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Hoje, no Evangelho, Pedro consulta Jesus sobre um tema muito concreto, que continua guardando no coração de muitas pessoas. Pergunta pelo limite do perdão. A resposta é que esse limite não existe. Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 22. Para explicar esta realidade, Jesus utiliza uma parábola. A pergunta do rei centra o tema da parábola. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Mateus 18, 33. O perdão é um dom, uma graça, que procede do amor e da misericórdia de Deus. Para Jesus, o perdão não tem limites, sempre e quando o arrependimento seja sincero e veraz. Mas exige abrir o coração à conversão, quer dizer, obrar com os outros segundo os critérios de Deus. O pecado grave afasta-nos de Deus, no Catecismo da Igreja Católica, número 1470. O veículo ordinário para receber o perdão desse pecado grave da parte de Deus é o sacramento da penitência e o ato do penitente que o coroa.
é a sua satisfação. As obras próprias que manifestam essa satisfação são o signo do compromisso pessoal que o cristão assumiu perante Deus, de começar uma existência nova, reparando, na medida do possível, os danos causados ao próximo. Não pode haver perdão do pecado sem algum tipo de satisfação, cujo fim é, primeiro, evitar deslizar-se a outros pecados mais graves. 2. Recusar o pecado, pois as penas satisfatórias são como o feno e tornam o penitente mais cauto e vigilante. 3. Tirar com os atos virtuosos os maus hábitos contraídos pelo mal viver. E o 4, assemelhar-nos ao Cristo. Como explicou São Tomás de Aquino, o homem é devedor perante Deus, tanto pelos benefícios recebidos, como pelos pecados cometidos pelos primeiros, deve tributar-lhe adoração e ação de graças, e pelo segundo, satisfação. O homem da parábola não esteve disposto a realizar o segundo, pelo que se tornou incapaz de receber o perdão. Que possamos, amados e queridos, assim como Jesus, ter um coração misericordioso, reconhecendo assim o senhorio de Jesus em nossas vidas, buscar uma vigilância constante para não cair na tentação do pecado e, quando cair, poder se levantar, porque Jesus nos perdoa a partir do momento em que reconhecermos os nossos erros e nos voltarmos inteiramente, totalmente para os braços do Pai. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.